Olá, hoje eu estou aqui para trazer memórias do Natal 2011, peça Rei dos Reis. Foi nossa primeira peça de Natal, né, dessa geração que nós temos hoje do teatro. Tá aí algumas memórias que eu tenho sobre essa peça, né, falando mais da questão da concepção dela. Eu me lembro que nós acabamos a peça Filho do Homem, ali na Páscoa, e ficamos muito alegres, muito felizes que deu tudo certo, foi além das nossas expectativas. Então, eu me lembro que eu estava numa uma manhã de devocional, me preparando para ir para o ensaio do teatro, e no meu tempo com Deus, sozinho com Deus ali em oração, veio uma coisa no meu coração, que eu creio que seja Deus, mais ou menos assim: como contar a história do Natal diferente? Por que não contar o início do Natal, né? E resumir a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então eu fiquei com isso no meu coração e eu fui para o ensaio bem entusiasmado, eu nunca esqueci disso. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, né, nessa época nós ensaiávamos lá no estacionamento, né, era um sábado à tarde, sol bem quente, mas tinha uma mangueira lá, e eu cheguei no ensaio, estava só a Rúdia embaixo da mangueira lá ainda, o pessoal estava chegando. E eu cheguei para Rúdia, a gente pode contar a história do Natal, expliquei para ela, né, de Gênesis a Apocalipse, né, contar onde se originou tudo, que foi ali no livro de Gênesis, né, e resumir a Bíblia até chegar em Apocalipse. Aí na hora a Rúdia veio com esses estalos que ela tinha. O nome da peça vai se chamar Rei dos Reis. Aí de novo, meu Deus, de novo isso, que na peça da Páscoa foi a mesma coisa. Deus deu um nome para ela, e a partir do nome nós começamos a construir a história, né? Então a partir daí a gente começou a desenhar como seria a história, mas a gente não sabia muito bem como seria, mais ou menos. Mas eu já comecei a trazer algumas coisas no coração da Rúdia, né? E algumas coisas no meu coração, e uma coisa que me marcou muito nessa peça foi a cena final do Apocalipse, né? Que nós usamos baseado na canção, na música, né? Canção do Apocalipse, do Diante do Trono. E isso eu estava no Encontrarte com Giovanni Sim, em 2011, em junho mais ou menos, na época do Encontrarte, estava tendo um mover muito forte de Deus ali naquela noite ali na base. A presença de Deus era muito intensa ali. Na hora que eu estava lá, tendo meu tempo com Deus ali junto da congregação toda, Deus me remeteu, começou a cantar essa música, né, através de Dilma. E Dilma é uma missionária que tinha no Giovanni Si, e foi daí que Deus começou a me mostrar de como seria essa cena, né, do Apocalipse. E na hora eu peguei, mandei mensagem para Rúdia: Deus deu uma direção, a música vai encerrar a peça, vai ser a música Canção do Apocalipse, vai ser assim, 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 né? E daí a gente começou a desenhar a história. Aí a Rúdia chegou com algumas músicas que ela queria que entrasse, então, e sempre coincidia com aquilo que Deus estava querendo falar realmente. Aí eu comecei a casar a história, né? Outras histórias a gente começou a entender que precisavam estar realmente, nós começamos a buscar músicas. Então assim foi sendo desenhado o início da peça, como vocês viram lá. A questão, uma inovação que teve na época na igreja, que estava muito em alta, era a questão do sapateado, né? A dança flamenca, que, como eu falei, a gente estava, uma turma nossa foi para o Encontrarte, e ali estava muito em alta também, então a gente trouxe, tanto que a gente até apresentou no decorrer de 2011 uma dança específica flamenca, né, com o Ministério de Dança. E no Natal a gente aproveitou os sapatos que nós tínhamos comprados e utilizamos na peça de Natal também. Então foi um tempo muito bom. Então já não foi, nós estávamos saindo já do amadorismo, não era mais algo tão amador. A Rúdia já começou a trabalhar em cima dos figurinos, né, bem antes da peça acontecer. E os figurinos já começaram a ser realmente confeccionados mediante os personagens que foram sendo escritos na peça. Então as coisas começaram realmente a andar, né, e a amadurecer, começou a ter mais um corpo. Não foi algo tão improvisado como foi a peça da Páscoa, mas o Natal já foi bem mais elaborado. Nós tínhamos um cenário, apesar de termos usado o cenário da própria igreja, né, tinha umas cortinas na igreja, a gente só comprou o cetim, encapou toda a cortina da igreja de cetim. Né, usamos muito luz negra, por isso que talvez você vai achar estranho quando você for ver as imagens, que a câmera também não era tão profissional, mas é porque muito escuro por causa da luz negra, era luz negra que nós usávamos, então era mais para quem estava ali no ao vivo para entender. Foi
Primeira peça de Natal apresentada no dia 25, né? Nós usamos 2 sessões, somente dia 25 é no domingo, então na época foi só o culto das 5 e o culto das 19 horas. E foi algo muito bom. Algo mais que eu lembro foi o figurino da dança, né? Que é uma roupa rosa, né? Que a Rudy ela pegou essa inspiração de algum CD de criança, se não me engano, da Aline Barros, que tinha uma vestimenta também que a personagem estava vestida lá, né? Que representava também o povo atravessando o Mar Vermelho. Então a Rudy pegou essa ideia, levou para a dança e elas confeccionaram a roupa ali bem parecida para poder parecer o mais significativo possível, né? Tivemos um mar que nós trabalhamos ali no meio da igreja, então nessa época também uma coisa que nós achamos interessante foi meio que descentralizar a peça do palco. Então, se você for observar, tem uma cena que ela ocorria tem cenas que ocorriam no palco, que é a parte principal, e tinha uma cena que ocorria na lateral esquerda do palco, foi um palco que foi feito ali no meio da multidão mesmo, do público. Outro palco foi feito lá aos fundos da igreja, né? Então as cenas elas ocorreram em alguns pontos separados da igreja, né? E aí, diferente da peça de Páscoa, né, na peça do Natal de 2011 nós já começamos a pensar na integração dos ministérios. Então os ministérios começaram a ficar mais presentes dentro da peça, não somente a dança apresentando um especial, mas ela fez parte ali já da história da peça, com alguns solos, com algumas coreografias dentro das músicas da peça, e o próprio louvor também. Nós não tivemos umas músicas no CD, então todas foram ao vivo, né? E ali, né, em 2011 começou a criar um corpo, né, de como nós precisávamos trabalhar, e tudo ainda sem termos ideia de como seria, né, sem sabermos como poderia acontecer, né, mas sempre acredito que Deus no controle de tudo. Olhando para trás eu vejo como Deus foi fiel, como Deus foi misericordioso e como Deus nos ensinou a trabalhar. Não precisou vir pessoas de fora ou até pessoas experientes, né, não desmerecendo a experiência de ninguém, mas realmente Deus se deu o trabalho de nos ensinar a ter um escopo de como trabalhar nesses projetos. Então é isso, basicamente é isso, né? Foi um tempo muito bom, a equipe estava uma equipe muito boa, uma equipe mais consolidada, e foi muito bom. Então a gente só tem a agradecer. E a última lembrança que eu não podia deixar de falar é sobre a última cena, a canção do Apocalipse, que é uma cena que eu nunca vou esquecer, né? Eu fiz o solo da última música juntamente com a Julie, mas a peça que foi gravada, que está disponível aí, a sessão do culto das 19. Mas algo que vai ficar só na nossa memória é o culto das 5, sessão das 5, das 17 horas, quando essa música ela finalizou, que tocou o chofar. Eu nunca vou me esquecer da cena, que eu olhei para o palco, todo mundo ali do palco, quebrantado ali diante de Deus, né, diante do trono que estava sendo representado ali, né? Mas o que me surpreendeu foi uma cena que eu nunca tinha visto antes, né? E quando eu olhei para a primeira fileira, né, a primeira fileira da igreja, onde senta todos os pastores prostrados no chão ali, em prantos também, chorando. A presença de Deus ela foi muito intensa nessa peça, e principalmente na última cena, que é a canção do Apocalipse, né? Então, para você ter uma ideia melhor, a gente melhorou um pouco essa cena, a gente reapresentou ela mais para frente, você vai verificar aí nas próximas peças, mas é algo que eu nunca vou esquecer, da presença de Deus manifesta naquele dia 25 de dezembro de 2011, no culto, na sessão das 17 horas. Né? Então eu espero que você consiga sentir um pouquinho dessa unção, dessa presença de Deus, e que Deus possa falar com você enquanto você estiver assistindo essa peça.